Olá, turmas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, sintaxe da língua portuguesa. Detalhamento, termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Ok? Então, vamos à nossa aula. Começamos esta aula com a leitura de um texto que será a base das nossas análises. Então, lembrando que estamos trabalhando com a sintaxe da língua portuguesa, a organização das frases, orações, períodos, as estruturas, as funções dos termos e, claro, os efeitos de sentido que essa organização textual das estruturas na nossa língua podem gerar dentro do texto, ok? E o texto que eu trago para vocês é este aqui. Olha só. Entenda, COP28 avalia a ação de países contra aquecimento global. Cúpula de Dubai fará revisão do que foi proposto em edições passadas. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, dia 30, em Dubai, nos Emirados Árabes, reunindo representantes de cerca de 200 países e 70 mil pessoas. O encontro deve apresentar, pela primeira vez, um balanço global de como cada país está atuando para cumprir o Acordo de Paris, quando as nações se comprometeram a limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus, acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, pela primeira vez, desde o Acordo de Paris, serão avaliadas as contribuições dos países para a redução do aquecimento da Terra. A análise servirá de base para a COP30, em 2025, quando o Acordo de Paris completará 10 anos e está prevista a adoção de novas medidas para mitigar o aquecimento da Terra. Então, gente, observem que o nosso texto é um texto que traz aí uma notícia para a gente, busca trazer informação sobre a COP, certo? Conferência do Clima, e observem que essa reunião ela tem por função debater medidas que podem aí frear, ajudar a diminuir a temperatura do planeta, o aquecimento global, certo? Então, observem que é uma pauta muito importante que precisa da cooperação, da ajuda, da organização de todos os países, de todas as nações. E observem também que nesse texto ele busca explicar, ele traz para a gente uma explicação do que é a COP, o que ela faz, o que ela busca e também percebo que o texto informa que esse encontro será uma avaliação de todas as ações e medidas que já foram implementadas. Infelizmente, a gente sabe que algumas medidas não foram suficientes ainda para aumentar, ou seja, para barrar o aumento da temperatura do planeta, e ainda existe uma grande discussão de como será feita essa questão, quais serão as medidas adotadas para frear esse aquecimento. E qual é o problema do planeta aquecer tanto? Claro, clima extremo, eventos extremos como grandes secas, grandes inundações devido às chuvas. Então, percebo que é algo que afeta toda a comunidade, afeta o mundo inteiro, ok? E o texto busca trazer para a gente essas informações. É um texto que gira ali no campo jornalístico, que traz informações, tem a função de informar uma notícia, ok? Então, claro que possui toda uma organização e toda essa estrutura. Agora, observando bem as estruturas, você observa que o nosso texto é composto aí pelas frases, orações e períodos, e entender essas estruturas e quais efeitos que elas podem trazer para o texto também é muito importante. Para isso, a gente vai relembrar o que nós já sabemos sobre sintaxe até aqui. Colocando aí para vocês, olha só. Já sabemos que oração é uma frase que possui uma forma verbal, então já estudamos isso, sabemos que uma oração ela precisa de um verbo para ser considerada uma oração. Sabemos também que a maioria das orações
das orações é composta por duas partes principais, que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. Qual a diferença entre esses dois termos? A diferença entre esses dois termos está na presença ou ausência de verbo. Pelo nome, a gente já consegue identificar essa diferença. Desse modo, o sintagma nominal, ele só possui nome, gente, não possui verbo, certo? Então, o sintagma nominal não possui verbo. E o sintagma verbal possui verbo. Por isso que ele tem esse nome verbal, certo? Agora eu chamo a atenção de vocês para um outro ponto. Observem aqui comigo. Vamos extrair, já extraímos, no caso, esse trecho do nosso texto, da nossa notícia, que será alvo da nossa análise. Então, observem aqui este enunciado. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, dia 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ok? Observem, gente, que neste enunciado eu tenho aqui sintagma nominal e sintagma verbal. Qual parte corresponde ao sintagma nominal? Exatamente a parte que corresponde ao sujeito da oração. Então, quem é o sujeito da oração? Como a gente identifica esse sujeito? Pela análise do verbo. Então, observem que o verbo, a forma verbal, está começou. Quem começou? O que começou? A gente pode até fazer essa pergunta para o verbo, como a gente costuma mencionar aí na hora da análise. Então, o que começou ou quem começou? A resposta a essa pergunta é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28, ok? Esse enunciado todinho é o sujeito da nossa oração. Observe que este enunciado, ele não possui verbo. Então, nós chamamos este enunciado de sintagma nominal. Já o sintagma verbal corresponde ao predicado, que é exatamente aquilo que se diz sobre o sujeito, aquilo que se fala sobre o sujeito. E o que se falou sobre o sujeito? Sobre a conferência, que começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Observe que neste enunciado eu tenho o verbo, começou, ok? Então é o meu sintagma verbal. Então a gente conseguiu dividir a nossa oração, certo? O nosso período aqui, em duas unidades, uma nominal e uma verbal. Então, a gente conseguiu fazer essa divisão nesta oração, ok? Vamos avançar um pouquinho. Observem que nós já sabemos também que, diante de uma oração, devemos seguir um procedimento básico para análise. Como já mencionei, para ali identificar o que é nominal, o que é verbal, identificar o sujeito, identificar o predicado, a gente primeiro precisa identificar quem? O verbo, certo? Então, o nosso verbo aqui começou, o verbo começar, da sua forma flexionada, começou. E observem que, ao perguntar, ou seja, ao fazer a análise do verbo, perguntar o que começou, certo? Então, percebo que, ao perguntar, ao fazer este questionamento, a gente encontra uma resposta. O que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023. A resposta a esse enunciado aí é exatamente o nosso sujeito, o nosso sintagma nominal, certo? Então, observe aí, sujeito ou sintagma nominal, ok? Então, percebam que aqui analisou o verbo, perguntou, fez a pergunta, a análise, o que começou? A gente encontra o sujeito, o sintagma nominal, a resposta dessa pergunta, certo? E observem também que todo o restante da oração, tudo aquilo que sobrar, retirando o sujeito, será o teu predicado. Então, como você observa aqui no nosso texto, e o que resta da oração é o quê? É o predicado, ou sintagma verbal, ok? Vamos avançar? Além de estudar um pouquinho mais sobre o predicado, o sintagma verbal, a gente vai ver que existem tipos específicos de sintagma nominal, tipos de predicado, certo? Lembrando que o predicado é a parte da oração na qual está localizado o verbo, é a parte da oração que apresenta informações sobre o sujeito, que é o sintagma nominal, e demonstra a ação, a atividade verbal. É importante. Por que demonstra a ação, gente? Porque o verbo está presente nesta parte da oração, ok? Por isso que tem ação. O verbo vai expressar a ação, não somente a ação.
ele vai expressar essa ação, ele pode ajudar a expressar um estado emocional, a enfatizar uma característica ou mesmo um fenômeno natural, como chover, indicar tempo também, ele pode ajudar nessa questão, ok? Então, seguindo com a nossa análise, o que nós podemos dizer com relação a esses dois termos, sintagma nominal, sintagma verbal, colocando aqui mais uma vez aí o mesmo enunciado. Assim, podemos dizer que, então, essa parte destacada em azul, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, é o nosso sujeito, e retirando essa parte aí, fica só essa parte que foi destacada em vermelho, a gente já sabe que é o nosso predicado, exatamente o enunciado que possui verbo, ok? Então, sujeito da oração sobre quem se fala, o agente, aquele que realiza a ação expressa pelo verbo, e o predicado, aquilo que se diz sobre o sujeito, a ação que o sujeito realiza vai estar no predicado. Essas informações são importantes, ok? Agora, como eu já mencionei para vocês, vamos voltar o nosso olhar para os tipos de predicado que nós possuímos na nossa língua. E quais são esses tipos? Vamos estudá-los agora. Colocando aí para vocês o nosso texto. Olha só, tipos de predicado ou sintagma verbal, de acordo com a forma com que se estruturam e com os sentidos que promovem, o predicado pode ser classificado em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos estudar cada um desses 3 tipos, começando pelo predicado verbal, ok? Então, o nosso texto ele mostra aqui para a gente que o predicado verbal, certo? Predicado que apresenta um verbo significativo. O que é um verbo significativo, gente? É o verbo que expressa ação, atividade, como correr, pular, falar, cantar, dançar e tantas outras ações que podem ser expressas aí pelos verbos, esses aí são verbos significativos. É importante você lembrar que o verbo significativo também é o núcleo desse tipo de predicado. Como assim, professor, o núcleo? É a palavra mais importante. Como eu sei que determinada palavra é a mais importante ou não de um enunciado? Tenta retirar essa palavra. Se, por acaso, o enunciado ficar sem sentido ou perder informação muito importante, você já sabe que aquela palavra ela é essencial, então ela é uma palavra núcleo, ela que carrega a informação principal, a ideia principal, então ela não pode ser retirada. Por quê? Se você retira esta informação, esta palavra, o que acontece? Perda de informação, perda de sentido, e percebam que o enunciado fica prejudicado. Vamos ao exemplo para que fique mais claro para a gente? Colocando aí para vocês. Observem no nosso exemplo, gente, recuperando mais uma vez aquele trecho que nós destacamos no nosso texto, que é exatamente trazendo aí para a gente o que é a conferência, certo? Quando começou. Observem aí que nós já sabemos quem é o sujeito, essa parte destacada em azul, quem é o predicado, essa parte destacada em vermelho. Sabemos que dentro do predicado o verbo está contido, certo? Então, vamos destacar o verbo começou. Como vocês já podem observar, começou está destacado em verde e faz parte do meu predicado. Tá bom, gente? Começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Esse enunciado todinho aí é o nosso predicado. E é importante você observar que o nosso verbo começou é um verbo significativo. Está expressando uma ação, uma atividade, algo que foi iniciado, começou. E observe que este verbo ele é núcleo, é a informação principal, certo? Tenta tirar esse verbo para você ver o que acontece com esse enunciado inteiro. Quando você lê, você percebe que falta informação. Retira o verbo começou aí, para você perceber essa falta que ele faz. Observem que na ausência dele, toda a estrutura, principalmente o predicado, fica comprometido. Então, a gente perde uma informação muito importante, a gente pode até dizer que fica sem sentido, porque o verbo está ausente. Então, a gente já sabe aí que neste predicado, o verbo ele é fundamental, ele é o núcleo do nosso predicado, ok? Então, por ser um verbo significativo que expressa ação, a gente já sabe que ele será núcleo, ok? Então, vamos adiante.
Neste exemplo, temos aí a seguinte estrutura do predicado verbal. Predicado verbal igual, ou seja, um verbo significativo ou de ação. Então, observem que o predicado verbal sempre será aquele que possui um verbo significativo, ok? Outros exemplos que nós podemos ter também de predicado verbal, agora seguindo uma outra estrutura, tá bom? Então, observem bem, gente. Predicado verbal, nós podemos ter um verbo significativo ou de ação, mais um complemento verbal. O que é esse complemento verbal? É exatamente aquilo que completa a informação do verbo. Vamos analisar aqui. Observem neste exemplo que nós temos aí de oração, ok? O meio ambiente pede ajuda. Observem, quem é o sujeito da oração? Quem é que pede ajuda? Então, a gente já sabe que é o meio ambiente, sujeito da minha oração. Quem é o predicado? Pede ajuda. Está aqui o nosso predicado, ok? Observem que o verbo pedir é um verbo significativo, expressa a ação. Então, eu já sei que eu tenho verbo significativo aqui, ok? Um verbo significativo. E observem que este verbo significativo, ele pede um complemento. O meio ambiente pede. Se eu falar apenas isso, pessoal, o meio ambiente pede, você vai me perguntar o que o meio ambiente pede. Observem que o nosso verbo precisa de uma palavra para completar a sua informação. Então, o que que o meio ambiente pede? Ele pede ajuda. Então, observem que a palavra ajuda é o nosso complemento verbal, ok? E está completando a informação de quem? Do verbo pedir, este verbo significativo. E observe que o nosso verbo significativo aqui, pedir, é núcleo, é a palavra mais importante. Então, como eu tenho um verbo significativo no núcleo do predicado, eu tenho um predicado verbal, ok? Analisando o outro exemplo rapidinho, o meio ambiente, sujeito da oração, precisa de ajuda, é o nosso predicado, certo? É o nosso predicado aqui. O verbo precisar, observem que é um verbo significativo, ok? É um verbo que expressa uma ação aí de você necessitar, precisar de algo, ok? E perceba que o meio ambiente precisa. Precisa do quê? Eu preciso de um complemento para esse verbo. E quem é o enunciado que completa a informação deste verbo? De cuidados. Então, eu tenho aqui um complemento verbal. Já sabemos que o verbo significativo que precisa de complemento é núcleo dessa oração. Retira aí este verbo para você ver o problema que isso vai causar. O verbo significativo é núcleo, então o nosso predicado é verbal. Ok? Compreendido isso? Vamos avançar agora para um outro tipo de predicado, pessoal. Vimos o predicado verbal, precisamos estudar agora o predicado nominal. Pelo nome, a gente já percebe que vai ter uma palavra que exerce a função de nome, que será muito importante. Vamos compreender melhor colocando o nosso texto. Predicado nominal. Predicado que apresenta um verbo não significativo. Como assim, professor, um verbo não significativo? Que tipo de verbo é esse? É aquele verbo que ajuda a expressar estado, qualidade, características do sujeito. Esse verbo aí, gente, ele só tem a função de ligar o sujeito ao estado, a uma característica, certo? Que também é chamado de verbo de ligação, certo? Então, o predicado nominal vai ter um verbo de ligação, que é um verbo não significativo, e outra informação importante, esse tipo de predicado também apresenta uma palavra que expressa a qualidade ou estado do sujeito. Esse elemento é chamado de predicativo do sujeito, tá bom? E ele será o núcleo do predicado nominal. A palavra mais importante, aquela que não pode ser retirada, porque você já sabe que vai causar problemas na estrutura da oração, como perda de informação importante ou perda de sentido, ok? Então, o predicado nominal, ele é formado como? Está aí uma síntese. Predicado nominal, o que você vai ter nesse predicado nominal? Um verbo de ligação
mais um predicativo do sujeito. E é importante você observar que o predicativo do sujeito, a palavra que expressa o estado, a característica, é a que será o núcleo desse predicado, por isso que ele é chamado de predicado nominal. Ok? Então, um exemplo para que fique mais claro. Olha só, o predicado nominal. Nós vamos ter um verbo não significativo ou de ligação. O meio ambiente é diverso. Observem aí que nós temos este enunciado, ok? O meio ambiente é diverso. Sujeito, o meio ambiente. Observe que nós temos o verbo ser, é o nosso verbo de ligação, tá bom? Na sua forma flexionada é, ok? O verbo de ligação. E observem também que nós temos a palavra diverso, que é o nosso predicativo do sujeito. Observem que essa palavra diverso se refere ao sujeito da oração, o meio ambiente, atribuindo uma característica. Ok? Então, o meio ambiente é diverso. Observem que eu tenho essa oração inteira. Tenta tirar a palavra diverso aí do predicado para você ver o que acontece. O meio ambiente é. Você vai me perguntar o quê? Está faltando informação. Informação importante. Eu posso perder o sentido sem essa palavra aí com esse enunciado. Então, já sei que a palavra diverso, que é o nosso predicativo do sujeito, é núcleo do predicado nominal. Ok? Então, é o núcleo do predicado. Então, eu tenho um predicado nominal, gente, neste enunciado aí. Ok? Vamos seguir mais exemplos para que fique claro aí na nossa cabeça, na nossa memória, que a gente aprenda de verdade. Vamos lá. A natureza permanece gloriosa. Analisando aqui o nosso enunciado, quem é que permanece gloriosa? A natureza, sujeito da nossa oração. Retirou o sujeito, o que sobra é o nosso predicado, certo? Analisando o nosso predicado. Quem é o verbo? O verbo permanecer. Permanece. Esse verbo expressa uma ação, gente? É um verbo de ação como correr, pular? Ou ele está só ligando o sujeito a uma característica desse sujeito, a um estado ou uma qualidade? Observem que o verbo está só fazendo a ligação da palavra natureza à característica gloriosa. Então, esse verbo é não significativo e é um verbo de ligação. E aqui ao lado, gloriosa, essa palavra é um predicativo do sujeito. Observem, quem é gloriosa? A natureza, é uma característica atribuída à natureza. Qual é a palavra mais importante aqui nesse predicado? Observem que é a palavra gloriosa. Tenta retirar essa palavra para você ver o problema que vai ocorrer. Vai perder informação importante. Então, como eu tenho um nome e não um verbo no núcleo desse predicado, eu já sei que esse predicado é nominal. Outro exemplo, os rios são caudalosos. Sujeito, quem é caudaloso? O rio, está aqui o sujeito da minha oração, os rios, né? São caudalosos, o nosso predicado. Observe que são é um verbo de ligação. Observe que ele está ligando a característica do sujeito, certo? Ao próprio sujeito. Qual é essa característica? Caudaloso. O nosso predicativo do sujeito, essa característica atribuída ao sujeito da oração. Os rios, ok? E observem que a palavra caudalosos é o núcleo. É o núcleo do nosso predicado, ok? E por ser núcleo, este predicado será nominal. Então, gente, toda vez que você observar a presença de um verbo de ligação e uma palavra que atribui característica e qualidade ao sujeito, você já vai ter um predicado que é chamado de nominal, ok? Além do predicado nominal, temos o predicado verbo nominal, gente, que é uma mistura destes dois tipos de predicados que nós já estudamos. Vamos compreender melhor? Então, no nosso texto, predicado verbo nominal, predicado que reúne características do predicado verbal e do predicado nominal. Apresenta um verbo significativo, um verbo de ação, apresenta uma palavra que expressa características do predicativo. Esse predicativo pode ser do sujeito, mas também pode ser de algum outro elemento do predicado, como, por exemplo, o complemento verbal.
tá? Este tipo de predicado apresenta 2 núcleos. Essa informação é importante. Nós vamos ter 2 núcleos aqui, diferente dos outros, que tinham apenas um. Aqui nós vamos ter 2 núcleos. Nós vamos ter um verbo como núcleo e um predicativo, um nome como núcleo. Por isso que esse predicado é chamado de verbo nominal, porque ele possui esses 2 núcleos, um verbal e um nominal. Ok? Exemplo, para que fique claro, colocando aí para vocês. Observem. O meio ambiente pede socorro. Percebam, quem é que pede socorro? O meio ambiente. Então, é o sujeito da nossa oração. Ok? Pede socorro é o nosso predicado. Agora, analisando esse predicado, verbo pedir. Perceba que pedir é um verbo significativo, expressando uma ação aí. Então, nós temos um verbo significativo. O que o meio ambiente pede? Socorro urgente. Analisando essas 2 palavras, nós temos aí a palavra urgente. O que é urgente, né? O pedido de socorro. Então, observem que a palavra urgente está caracterizando o tipo de pedido de socorro do nosso complemento verbal. Então, observem que aqui eu tenho um verbo significativo e a palavra urgente, que é o nosso predicativo, um predicativo até aí do objeto. Então, como eu tenho um pedido, certo? Um pedido não, eu tenho um verbo significativo e um predicativo, eu tenho 2 palavras que podem exercer função de núcleo, ok? Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal, neste exemplo aqui. Vamos observar mais exemplos, colocando aí para vocês. Olha só. A natureza respira aliviada. Sujeito, a natureza. No caso, o predicado, respira aliviada. Observem, o verbo respirar expressa ação, olha só, respirar, então é núcleo. E a palavra aliviada, percebo que ela está caracterizando a natureza, o modo como a natureza respira, certo? Então, o sujeito, olha só, quem que está aliviada? A natureza. Então, é um predicativo do sujeito, então, como é um predicativo, também será núcleo. Então, a palavra respira e aliviada funcionam como núcleo. Retira essas 2 palavras, acabou a oração inteira. Então, elas são núcleos, tá bom, gente? Então, observem que como eu tenho um verbo significativo e um predicativo como núcleo, eu tenho um predicado verbo nominal. Mais exemplos para que fique bem claro para a gente, colocando aqui para vocês. Olha só, o meio ambiente precisa de ajuda especializada. Observem, gente, ajuda especializada. Sujeito, o meio ambiente é o nosso sujeito da oração, ok? Predicado, tudo que sobrar retirando sujeito. Precisa de ajuda, ok? Observem, verbo precisar é o nosso verbo. Observem que é um verbo significativo. Então, a gente já sabe que ele é núcleo dessa oração. Só temos ele como núcleo? Vamos analisar. Observem, de ajuda é o complemento verbal do nosso verbo significativo, certo? Quem é que precisa de ajuda? Ok? O meio ambiente. Então, de ajuda completa a informação do nosso verbo. E especializada. Observem que eu tenho aqui um predicativo. Então, como eu tenho um predicativo aqui, ok? Eu já sei que essa palavra irá funcionar como núcleo. Então, eu tenho 2 núcleos, eu vou ter um predicado, verbo nominal. Os humanos vivem apressados. Outro exemplo, sujeito, os humanos. Retirou o sujeito, tudo que sobra é o nosso predicado. Então, percebo que o nosso predicado é vivem apressados. Analisando o nosso predicado, o verbo é um verbo significativo, um verbo de ação. Vivem e apressados, observem que é uma característica atribuída ao sujeito da oração, aos humanos. Então, é um predicativo, ok? Essas 2 palavras, elas são importantes? São importantíssimas. Retira as 2. Os humanos, se você não tiver essas palavras, acabou a oração, ok? Então, vivem, que é um verbo de ação, é núcleo. Apressados, que é um predicativo do sujeito, também é núcleo. Então, temos aqui um predicado, verbo nominal, ok? 2 palavras que exercem
a função de núcleo aí no predicado, então isso caracteriza ele como verbo nominal. Ok, gente? Então, predicado verbal possui como núcleo um verbo. Predicado nominal, quem será um núcleo? Um nome, um predicativo. E o verbo nominal possui dois núcleos, um verbal e um nominal, que é um predicativo. Ok, gente? Já que vimos tudo isso, vamos encerrar nossa aula aqui.